Eu já tô aqui na cozinha com Renatinha Macena, bem-vinda, porque Obrigada. Hoje é dia de chocolate, hoje é dia de ovo de Páscoa e uma aula, gente, é um ovo de Páscoa totalmente adaptado, certo? Sim. Então, ele não tem açúcar, Não tem glúten, não que mais? não tem leite. Não tem leite? Quer dizer, a gente usa ghee, mas pode fazer sem. Uau! Então, para quem tem essa questão também, saiba que você consegue uma versão dele sem o leite. Sim. E você vai olhar e dizer, ai, Carol, não consigo. Consegue, porque hoje a aula é para descomplicar o ovo de Páscoa. Exatamente, Muito é bom. isso. Vou ensinar várias técnicas e truques para conseguir trabalhar com ovo de Páscoa com chocolate em casa. E ainda recheado, hein, gente? Sim. Delícia. Vamos lá. Vamos. Primeiro, vou começar fazendo a nossa ganache. Tá. Então, tem o chocolate branco aqui. Estou usando chocolate branco sem açúcar e sem leite. Hoje a Certo. gente já consegue encontrar Sim. facilmente no mercado. Então, a gente vai derreter esse chocolate branco com o leite de coco. Ai, o recheio de coco ainda, Pascoal do céu, que coisa boa. Nossa, Sim, um recheio cremoso de coco. maravilhoso. Então, a gente derrete aqui chocolate com leite de coco. Tá. Chocolate sempre em banho-maria ou micro-ondas, porque o chocolate ele é delicado. Ele não pode passar de 45 graus. Tanto Certo. o chocolate branco como o chocolate 70%, chocolate ao leite, qualquer chocolate. Então Tá. a gente sempre derrete de 30 em 30 segundos no micro-ondas ou no banho-maria. Tá. E no banho-maria também sem estar com o fogão ligado, o fogo ligado. A gente aquece a água, Ah, deixa ferver. deixa ferver, assim, desliga, só o vaporzinho da água Ah, a que gente dica vai ótima. usar para derreter o chocolate. Bom, só essa parte aqui com a colher deve ser um espetáculo, essa mistura. Sim, então aqui tem o chocolate branco, leite de coco. Aqui a manteiga ghee. Manteiga ghee ajuda na cremosidade e também no brilho, mas como eu disse, não é essencial. Então, Tá. se a pessoa tem uma intolerância ao leite, pode fazer sem a manteiga ghee, sem problemas. E nesse caso, a gente pode trocar por um óleo de coco e daí fica sem? Não usa? Não, é melhor ficar sem, porque Tá. o óleo de coco ele não vai dar o mesmo efeito de É. cremosidade, porque ele ele tende, endurece, né? ele endurece mais. Entendi. E vai virar uma receita vegana. Vai virar uma receita vegana, exatamente. Tá, Então, bacana, é. bacana. E aqui eu tenho então coco ralado, sem açúcar e uma proteína natural. Só Tá. pra gente adicionar um pouco de proteína, Ah, né? tipo um Outros suplemento nutrientes. proteico? Exatamente. Ai, que legal. Então, que pode ser a base de leite ou se a pessoa tem uma intolerância, a base de... hoje tem proteína à base de ervilha, de arroz, exatamente. Tá. Ai, Essa legal. etapa também é um plus da receita. É um Sim. plus pra gente ter aqui Aí um docinho proteico, exatamente, gostei. uma outra funcionalidade aqui do nosso creme. E não vai trazer sabor, não vai interferir em nada, vai só trazer realmente esse benefício. Então aqui a gente tem a nossa ganache, Tá. que ela tá bem molinha agora. Então o ideal é levar ela para geladeira para ela endurecer um pouquinho e aí a gente poder rechear com mais facilidade, porque se eu colocar esse creme agora numa casca, por exemplo, ele vai escorrer todo pro centro e eu não vou Entendi. conseguir rechear a casca completamente. Entendi. Então, na hora de rechear eu vou mostrar para vocês essa diferença de quando a gente tem um creme, a ganache, né, aqui mais endurecido um pouco. Perfeito, legal. Então, aqui a nossa ganache. Mas isso já vira um brigadeirinho de colher, hein? Virou. Né, de coco, um beijinho de colher. E aqui então o chocolate, 70% sem açúcar. Perfeito. Volta. Vou derreter também em banho-maria esse chocolate. E de novo, o chocolate não pode passar de 45 graus. A gente precisa chegar no máximo a 45 graus. Ah, Renata, não tem um termômetro. Como eu sei que tá a 45 graus? A gente vai fazendo um teste na pele, geralmente no lábio, a gente põe no lábio que é um pouco mais sensível Tá. e vê, tá quentinho, já tá bom. Não pode pelar. Não pode pelar de jeito Queimar nenhum, a porque boca. senão o chocolate queima mesmo. Aham. E aí ele endurece e a gente não fica aerado assim, ele fica Tá. arenoso, a gente não consegue mais trabalhar com ele, jogar fora. Nossa, não É. pode. Agora, uma pergunta, para quem não quiser fazer assim no banho-maria, eu acho mais fácil, mas quem quiser usar o Micro-ondas. micro-ondas, Micro-ondas numa potência média
de 30 em 30 segundos. Então, colocou 30 segundos, tira, mexe um pouquinho. Faz o teste. Faz o teste. Assim, eu mexi, ele ainda tem pedaços de chocolate, então não chegou a 45 graus. Né? Então, perfeito. A gente também vai controlando por esse olhar de não, ainda tem pedaços. Tá. Olha, tem só um pouquinho de pedaços e eu vou mostrar essa etapa no final. Talvez ele já esteja a 45 graus. E só de mexer o próprio calor do chocolate ali já vai derreter o restante que falta. Entendi. Então a gente vai de 30 em 30 segundos mexendo o chocolate e observando. Perfeito. E vamos lá, porque o ovo aqui a todo vapor, eu vim combinando com a nossa mesa, com a nossa receita, nessa semana de Páscoa. E aí, gente, leva a criançada. Fica do lado, claro, nesse momento que a gente está no fogão, no fogo, mas é legal a criançada ver o processo, né? Sim, chocolate, né? Então, vai ser sucesso. Então, aí distribui pela casa, faz aquela brincadeira da caça aos ovos. Exatamente. Eu fiz tanto caça aos ovos pro João. Ai. Gente, mas eu fiz tanto caça aos ovos. Como muito é divertido. Legal. É muito divertido. Bom, aqui então, ó, chocolate já derretido. E eu derreti 2/3 do chocolate, certo, para fazer o método de adição, ensinar como temperar o chocolate no método de adição. Tá. Porque existem alguns métodos para temperagem de chocolate. O método de adição, ele é o mais simples. Certo. Tá? Então, vou ensinar esse método, mas eu também vou explicar os outros. Digamos que ele é caseiro. Ele é caseiro. Aqui a gente sempre seca o fundo do bowl, porque chocolate também não pode ter contato com água. Se tiver contato com água, ele não consegue fazer a temperagem. Desanda. Então, desanda. Tá. Então, o método de adição é o método mais simples, é aquele confeiteiro de primeira viagem. Tá bom. Então, a gente derrete 2/3 do chocolate. Tá. E vai adicionando o restante do chocolate, desse 1/3 restante, em 2 etapas, 2, 3 etapas. Então, eu adiciono, eu fico mexendo sem parar, porque essa parte de adicionar o chocolate vai criar um choque térmico no chocolate, que vai reorganizar ali os cristais de cacau dentro do chocolate e fazer com que o chocolate tenha aquele brilho depois na hora da gente desenformar ele. Que legal, Rê. E ele também endurecer corretamente, porque se a gente não faz essa temperagem, o chocolate nobre, um chocolate que não é fracionado, aqueles hidrogenados, nem nada disso, chocolate nobre, a gente não consegue que ele endureça corretamente. A gente vai colocar ele na forma e ele vai ficar um pouco molenga. Então, entendi. A gente Mas isso é muito legal, porque aquele que precisa fazer na pedra, né? É um pouquinho mais trabalhoso. É mais trabalhoso e faz mais sujeira. Então, o método da pedra, como seria? A gente derrete todo o chocolate a 45 graus, espera ele chegar ali a 35, mais ou menos, joga na pedra e aí começa a espalhar e recolher, espalhar e recolher. Ele dá um pouco mais de trabalho. Para quem não tem essa habilidade, às vezes, com espátula, com espalhar o chocolate, faz mais sujeira. Então, esse método de adição é o método mais simples que tem. Perfeito. Tem um outro método que é muito legal também de fazer, mas aí precisa comprar manteiga de cacau. E não é em todo lugar que as pessoas encontram, às vezes. Em casa de confeitaria tem, mas não é em todo lugar que encontra. E aí, por exemplo, eu tenho 500 gramas de chocolate, eu derreto a 45 graus. E vou usar 1 grama, 1% do peso de chocolate em manteiga de cacau. Então seriam 5 gramas, ele chega a 35 graus, eu adiciono a manteiga de cacau e mexe. Espero chegar a 30 para daí informar. Tá, perfeito. Né? Então, ó, aqui já derreteu todo o chocolate. Você vê, tem pequenos pedacinhos, né, de chocolate. Então, o próprio calor do chocolate faz com que ele derreta. Maravilhoso. Quem tiver um termômetro em casa pode usar um termômetro. Quem não tiver, a gente faz um método de pôr um pouquinho no lábio. Ok, tá morno. Morno, eu espero um pouquinho. A hora que ele ficar frio, eu posso rechear. Entendi. E aí, eu trouxe aqui já. Gente, que legal isso, né? Forminhas que são
Mamão com açúcar. As clássicas. Clássicas. As clássicas, na verdade, elas eram apenas uma etapa. Antigamente, você fazia ovo de Páscoa e era só essa primeira parte que você tinha. E aí, o que você precisava fazer? Colocava chocolate um pouco, espalhava, batia, levava para a geladeira para esfriar. Aí, a hora que endurecia, eu voltava, colocava mais um pouco de chocolate, espalhava e levava para a geladeira, até ele ficar com a espessura de uma casquinha de ovo mesmo. Entendi. Então, ele tinha algumas etapas. Esse daqui é bem mais fácil, ele vem com uma parte embaixo que eu simplesmente só coloco a quantidade de chocolate. Para ocupar essa linha, né? Exatamente. Que é a quantidade exata que eu preciso. Então, isso também diminui desperdício. Sem dúvida. Né? E aí, eu dou umas batidinhas para tirar o ar dele, porque senão o ar vai criar ali uma deformidade na casca e na hora de eu desenformar ele pode quebrar. Certo. Então, dou umas batidinhas e aí ele tem uma parte de silicone que eu coloco aqui. E aí, a última parte, a terceira parte. E aí, eu começo a pressionar, o chocolate ele começa a subir. Ocupando o espaço, eu viro a forminha e com os dedos, assim, com a mão, eu venho puxando o restante do chocolate até descer e preencher essa parte. Maravilhoso. E aí eu levo para a geladeira, espero alguns minutinhos ali. Essa etapa também é importante a gente não deixar na geladeira por muito tempo, senão ele começa a suar e dar defeito no chocolate. Então, a hora que ficou transparente, você tira da geladeira e já desenforma. Ai, que legal! Olha, e aí ele já sai brilhando. E ele sai brilhando, exatamente. Eu vou colocar uma perguntinha, né, Glaucia? Tem perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Simone, um beijo. Pra casca é chocolate fracionado? E qual o tamanho da forma do ovo? Essa forma é de 250 gramas que eu tô usando. E não é chocolate fracionado. Chocolate fracionado é isso. Você não precisa fazer a etapa de temperagem, mas não é um chocolate nobre. Tem gordura hidrogenada, tem outras coisas. Então, a gente trabalha sempre com chocolate mais natural. E aí a gente tem que fazer essa parte da temperagem. Perfeito. Aqui eu já tenho uma casquinha pronta. E aí, para rechear, eu posso deixar apoiado num recipiente que caiba, para eu não ficar manuseando o chocolate também, ou colocar ele dentro da própria forminha. Boa. Que aí eu não corro risco de quebrar. Sem Confeiteiros de primeira viagem, usem a forminha pra gente não ter perigo de quebrar. Gente, e aí eu venho recheando, então. E o recheio é à vontade, o quanto vocês quiserem de... É ovo de prestígio. Recheio. Nossa Senhora. Glaucia, você experimentou, Glaucia? Não teve, né? Então, Glaucia, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou experimentar. Não fica brava. Eu vou experimentar aqui, ó, porque eu tô olhando pra isso aqui faz tempo. Entendeu? Ai, gente, é o cheirinho do... Maravilhoso. Tem alguém com TPM aí do outro lado? Vai ser uma boa. Faça isso que vai ser uma ótima. Ai, que bonito. Casca recheada. Agora eu só pego e coloco mais um pouquinho do chocolate que a gente temperou. E espalho também com uma colher esse chocolate e leva para a geladeira para endurecer. Endureceu, a gente tira e tá pronta a nossa casca recheada com esse creme de coco cremoso. Nossa Senhora! Renatinha, você arrasou. Gente, totalmente possível fazer ovo em casa. Falei pra vocês que hoje era aquela aula de eu consigo, eu posso, farei a hora que eu quiser, né? E então, é super inclusivo, porque não tem açúcar, lembrando, não tem glúten. Você pode fazer na versão vegana se não usar a manteiga ghee. Exatamente. Então, assim, sem leite, pra todo mundo. Bora lá experimentar agora, então, a experiência completa. Olha que a Rê trouxe bastante, hein, gente? Depois vocês experimentem. Ó, vamos lá, por favor. Eu vou comer raiz. Raiz mesmo, viu?
Olha, e, ô, gente, e assim, capricha no recheio, né? Porque foi isso que você fez. Caprichei. Você caprichou no recheio. Olha isso aqui. Gordinho. Vamos lá. Sensacional. Lembra a minha infância. E quando eu comia açúcar e chocolate, aquele que eu falei o nome, pra mim, era o melhor. Sempre foi eu o... sempre gostei muito dele também. sempre foi o que, enfim, era o meu favorito. Agora, já sei fazer. Que delícia, Rê. Muito bom, né? Nossa! Ficou perfeito. Cremosidade, o ponto do chocolate, Sim. crocante, fazendo o equilíbrio. Perfeito. Vou te agradecer mais uma vez. Obrigada. Meninos, pode guardar esse aqui, viu? Os meus meninos vão gostar bastante também de experimentar. Então, pra quem gosta dessa brincadeira aí com o coco, só faz, você vai amar. O trabalho da Renatinha Macena é incrível. Ela tem todas essas receitas, tudo sem glúten. Grande parte, né, também sem lácteos. Sim, grande parte. Vegano, tem muita coisa bacana dos doces, salgados. Vai lá pra você conhecer, é o @Renata, com 2 T's. Sim. Mudou? Murtinho. Murtinho, @Renata com 2 T's. Murtinho, você encontra todo o trabalho dela nas redes sociais. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Maravilhoso.